suicídios. Lições bíblicas. Esdras e Neemias combatem o casamento misto. A paz do Senhor. Nesta semana, em nosso resumo da lição, vamos estudar sobre Esdras e Neemias combatem o casamento misto. Esdras e Neemias combatem o perigo do casamento misto. Por que um judeu não devia casar com uma pagã? A sobrevivência do povo judeu. Uma palavra final sobre o casamento dos crentes. Espera em Deus. O lar foi instituído por Deus para ser uma bênção, desde que seja observada a orientação divina na sua formação. Quer saber mais sobre este importante assunto? Fique conosco! Chegamos à lição 12, penúltima do trimestre, onde vamos abordar o tema Esdras e Neemias combatem o casamento misto, um assunto que para quem não é cristão pode parecer estranho, mas para quem acredita no advento de Cristo e na pureza, é um assunto muito importante para as nossas vidas e para os nossos dias. E nesta lição, então, nós vamos estudar sobre esse grave problema que é o casamento misto entre judeus, mulheres pagãs, e nós veremos a enérgica ação de Esdras e de Neemias para solucionar esse problema e também o que a palavra de Deus diz sobre o assunto. É um importante assunto, então sabemos que também é polêmico, mas necessário para nós crentes abordarmos este assunto e verificarmos o que a palavra nos diz sobre ele. Esdras e Neemias combatem o perigo do casamento misto. A ira e a reação de Esdras. Nós vimos que a reação de Esdras ao saber que o povo judeu tinha desobedecido a palavra, porque já havia antes, na lei, já havia preceitos que não era para os judeus se ajuntarem, se contaminarem, se casarem com mulheres estranhas, mulheres de outros povos, mulheres pagãs. Então isso estava estabelecido para os judeus, para sacerdotes. Esdras e Neemias combatem o perigo do casamento misto. A ira e a reação de Esdras. Esdras ficou sabendo que alguns judeus tinham se casado com mulheres pagãs, coisa que na lei dizia que não deviam fazer. Então ele se angustiou de uma tal forma, foi para a praça, rasgou os seus vestidos, suas vestes, arrancou a barba de sua face, os cabelos, como um sinal de tristeza, de angústia. Então ele arrancou a sua barba, os seus cabelos, em sinal de profunda tristeza, profunda angústia. Esdras, assim como Neemias,
nós podemos dizer que eles eram os pais espirituais do povo judeu. Eles estavam ali amando de Deus, já sabendo-se do plano redentor de Deus para a restauração da cidade, dos muros, do altar, do templo e, por final, a restauração espiritual, quer dizer, a restauração do povo, a restauração de toda a nação. Mas Deus exigia a pureza. E antes Deus já havia avisado. O efeito da atitude de Esdras foi imediato. Secanias, um judeu bem conhecido, o que se havia casado com uma mulher estranha, disse a Esdras diante de todo o povo: agora, pois, façamos concerto com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e tudo que é nascido delas, conforme o conselho do Senhor e dos que temem no mandado do nosso Deus. E faça-se conforme a lei. Disseram a Esdras: levanta-te, pois, porque te pertence esse negócio, e nós seremos contigo. Esforça-te. Então eles concordaram. Até alguns sacerdotes também haviam se casado com mulheres estranhas. E não foi Deus que foi lá e casou aqueles homens, aqueles judeus, aqueles sacerdotes com aquelas mulheres. Também não foi Deus que foi lá e pegou aquelas mulheres e casou com os judeus. Eles tinham livre-arbítrio, estavam sabendo que estava errado, já estava prescrito na lei de Moisés, já estava prescrito, estava lá. Olhando a grosso modo, como eu costumo dizer, olhando a grosso modo, claro que dá a impressão que Deus foi muito radical, Imagina você com uma família já estabelecida, com mulher, com filhos. A Bíblia não diz, mas quem sabe alguns tinham até netos, vai saber. Então, destituir uma família assim, da noite para o dia, claro, quem de nós será que faríamos isto nos dias de hoje? Mas a questão ali era um bem muito maior que hoje nós desfrutamos dele, que é o presente de Deus para todo o povo, é o presente de Deus para que nenhum se perca, é o advento de Cristo. Alguém poderá estar perguntando, mas como? O que tem uma coisa a ver com a outra? Para o advento de Cristo, para o nascimento de Cristo, para que tudo se concretizasse no tempo de Deus e segundo a vontade de Deus, era o Verbo que estava se encarnando. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então era Deus no meio dos homens, era Deus na terra através de Cristo. Então havia a necessidade de que ele nascesse de uma família santa e viesse de uma nação santa, a nação escolhida por Deus para que dali descendesse o Messias. Está entendendo? Então não poderia ser uma nação pagã, não poderia ser uma família pagã, a família de Jesus, para que tudo ocorresse como ocorreu. Então era um bem muito maior que Deus tinha em mente. E nós vimos hoje a gloriosidade do plano de salvação por causa desses cuidados que Deus já havia colocado, inclusive na sua palavra, estava ali dito, como já disse várias vezes, e não me custa repetir, estava prescrito na palavra. Então, Deus não precisava dizer para eles: olha, eu vou ter um plano assim, assim e tal, e vocês não se casem com mulheres estranhas e pagãs por causa disso e aquilo outro. Não, Deus estabeleceu o seu plano e disse: não façam isso, porque Ele é Deus, Ele é o Senhor, Ele é absoluto. Então Ele estabeleceu e cabe a nós crer. Como Ele é soberano, Ele cuida de tudo, tudo está sob seu controle.
Então nós sabemos que tudo que ele faz é para um bem maior. Mas parece que os judeus fizeram como Abraão, que foi prometido a ele um filho. Como demorou um pouco, ele resolveu ir na serva, lá na escrava, e adiantar o serviço. E até os dias de hoje nós temos, nós não, o povo muçulmano, problemas entre judeus e muçulmanos. Então a desobediência sempre causa problemas, sempre causa desavença, desconforto. Então não obedecer a Deus sempre nos vai trazer prejuízos. Então houve um arrependimento. O arrependimento do povo. O povo se arrependeu. Esdras conversou com o povo, explicou para o povo, e o povo se arrependeu. Viu que estava errado, se lembrou que na lei havia essa prescrição, havia-se dito na lei que não era para eles se casarem com mulheres estranhas e pagãs. Então disseram, não, vamos despedir, vamos fazer conforme as tuas palavras, e nos convém fazer. Sobre este negócio foram postos que Jonatas e Jazéias, auxiliados por 2 levitas, eles receberam a incumbência de supervisionar o encerramento definitivo destas uniões proibidas pela lei de Deus. Antes mesmo da chegada de Esdras a Jerusalém, Neemias já havia enfrentado o problema do casamento misto, e inclusive por sacerdote casando com mulher pagã. Imagina, um dos netos do sumo sacerdote, Eliasibe, era genro de Sambalate e foi afastado por Neemias. Lembra do Sambalate? Ele, junto com Tobias, zombavam lá dos judeus fazendo muro. Tobias dizendo que uma raposa passasse em cima do muro, ia derrubar o muro. E Sambalate sempre junto ali, fazendo zombarias. Então, um dos netos do sumo sacerdote veio a se casar com a filha de Sambalate. O que restava fazer? Afastar este sumo sacerdote. Um dos inimigos ferrenhos da obra de Deus, usado pelo inimigo, agora dá a filha em casamento para um dos filhos do sumo sacerdote. Então você imagina, eu creio que está dando para entender a importância da pureza entre as famílias. E antes de família vem o casamento. Então o casamento ele tem que, já tinha naquela época, por ocasião do advento de Cristo, como já mencionei, como já expliquei. E nos dias de hoje não é diferente. No casamento tem que ter aquela pureza, aquele respeito entre o casal. E antes ainda disso, nós vimos que Deus, claro que há opiniões das mais diversas sobre casamento, mas nós vimos que Deus nos deixou o livre-arbítrio. Isto é coisa consumada. Deus nos deixou o livre-arbítrio. Então, nós podemos casar, como o apóstolo Paulo disse, se é para viver abrasado, então case-se. A questão de para viúvo, o apóstolo Paulo também disse, case-se com quem quiser. Então, você pode casar com quem você quiser, mas ele dá uma observação, desde que seja no Senhor. Então, esse no Senhor que Paulo fala, significa que seja na mesma fé. Então você não vai, se você é crente, você não vai pegar um ímpio para casar, não vai pegar uma ímpia,
uma mulher pagã, um homem pagão, o casamento vai ser heterossexual, conforme a Bíblia nos ensina. E quando a palavra também diz, deixará o homem, o seu pai e sua mãe, e se unirá às suas mulheres? A mulher se unirá aos seus maridos? Não. Então, por isso, é monogâmico, É um marido, uma mulher. Parece chover no molhado dizer isso aqui, Mas hoje em dia, em pleno século XXI, nós vemos por que tantas tragédias nas famílias acontecendo e as pessoas acham que o interessante mesmo é ter duas mulheres, é ter dois homens, um oficial e um amante, uma oficial e um amante. Então, realmente, é um assunto bem delicado a gente ficar dando opiniões no casamento dos outros, mas se a pessoa quer, se você quer ter uma vida abundante diante de Deus, você quer ter vitória, você quer um dia morar com Jesus na glória, um dia você tem o desejo de abraçar Jesus, rever os teus entes queridos que já foram, você tem que ter uma vida santa, separada. Você que já é casado, tem que ter uma vida exemplar diante de Deus com a sua esposa, com seu esposo, diante dos filhos da família. E quem não casou ainda também. Deus não vai pegar uma moça pelo pescoço ou pelos cabelos e colocar na tua frente e dizer, esta é da minha vontade, pegar um rapaz e dizer, esta... Pode até eventualmente acontecer, quer dizer, não Deus pegar pelos cabelos ou pegar e colocar na tua frente, mas pode eventualmente Deus revelar em sonhos, mas é muito mais provável que seja pelo teu livre-arbítrio, pela tua escolha, e você orar a Deus e você observar se essa pessoa ama o teu Deus, então você vai convivendo já no namoro, você já vai vendo se é da vontade de Deus ou não. Porque no momento que a pessoa não ama o teu Deus, ela desdenha, ela não valoriza, então você já vai vendo que no casamento vai ser muito pior. Então o namoro serve para isso. O noivado, já mais aprofundadamente, também já vai mostrando coisas. Então, o livre-arbítrio. Nunca procurar alguém pelaquela beleza. Claro que ajuda. E no período do namoro, isto muitas vezes faz a diferença. Mas não que se vai escolher aquela pessoa, aquela moça, só porque ela é tão bonita. É um violão. E a moça escolheu um rapaz porque é de tanquinho, sei lá como é que se diz, um corpo esbelto. Tudo isso é bom, interessante. Se puder juntar tudo, bom, mas não é o essencial, O caráter. Se a pessoa teme a Deus, a pessoa tem a mesma fé. Então, voltando a dizer, quando o apóstolo Paulo diz que se case no Senhor, ele está dizendo que é na mesma fé que você. Se não for assim, o que vai acontecer? Vai ser um jugo desigual. O jugo é aquele pedaço de madeira colocado nos bois, onde eles vão levando a carga, e os dois têm que ser iguais. Tem que ser iguais no tamanho, tem que ter mais ou menos velocidades semelhantes, não um vai mais para frente, outro vai ficando para trás e já derruba o outro é mais lento, um é mais velho. Até pode-se colocar alguns diferentes para ensinar o outro a trabalhar com o jugo, mas com toda a supervisão, todo o cuidado. Mas o jugo em si, quando Jesus falou, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave, então ele quis se aproximar de você e te ajudar a vencer, te ajudar a levar a cruz, ser o teu auxiliador, o teu ajudador. Então o jugo
colocado com 2 bois ou 2 animais semelhantes, bem próximos. Claro que num casamento, os 2 não vão ser iguais, vão ser completamente diferentes. Mas no sentido da fé, tem que ser a mesma fé. Eles têm que ser iguais na fé, porque ali vai haver uma união de espírito, de alma e de corpo. Então, os 2 serão uma só carne. Volto a dizer, união de espírito, corpo e alma. Se a pessoa não for da mesma fé, há uma união de corpo e de alma, e não há uma união de espírito. Não há esta união. Então, para que você já preparar um sofrimento futuro, se você pode não ter esse sofrimento lá no futuro, talvez no futuro próximo até? Então vale a pena você orar a Deus e colocar tudo diante de Deus, fazer as observações necessárias. Você que está pretendendo se casar, quem sabe até esperar mais um pouco, orar mais um pouco. Às vezes a paixão atrapalha um pouco também. Às vezes a paixão desenfreada olha para os seus lindos olhos azuis, ou verdes, ou castanhos. Ou então, quem sabe, como já disse antes, até o belo corpo da pessoa. Mas se você é um cristão, você é crente em Jesus, então vale a pena você esperar um pouco mais, colocar em oração, continuar orando e observando, porque Deus fala nas entrelinhas. Então vamos seguir com o assunto da maior importância que estamos tratando no dia de hoje. Falamos sobre o arrependimento do povo e estamos enfatizando que você faça o mesmo. Agora, quem sabe você já casou. Você já está casado com uma pessoa que não é crente. A Bíblia também dá dicas para a pessoa que já está casada. Um dos 2 não é crente. O casal, nenhum dos 2 era crente, um se converteu, o marido se converteu, a mulher não, ou a mulher se converteu, o marido não. O apóstolo Paulo dá a seguinte orientação: se o cônjuge que não é crente, ele consente em viver com você, então não deixe o cônjuge, viva com ele, fique em oração, e que o seu exemplo, o seu bom exemplo, possa ganhar o teu cônjuge para Jesus. É o teu bom exemplo que vai ganhar o teu cônjuge para Cristo. Não é com força, não é com violência, não é obrigando a pessoa, mas é com oração, é com o exemplo, é com paciência. Uns vão antes, outros vão depois, mas o certo é que na hora de Deus eles se convertem, Deus fala. A gente sabe, certamente você já ouviu a voz do Espírito Santo no seu coração, você conhece bem, você sabe que Deus fala no coração da pessoa, seja crente ou seja não crente. Então quando chega a hora, Deus fala mesmo. Então quem já está casado e tem um cônjuge que não é crente, é perseverar, é lutar pelo teu casamento, e um dia vai chegar a tua vitória e você vai poder cantar este hino da vitória e sorrir de felicidade. E mais detalhes ainda sobre este importante assunto, que os judeus se casavam com mulheres estranhas, mulheres pagãs. Era a questão dos filhos. Os filhos então não falavam a língua deles, falavam a língua das mulheres estranhas, línguas estrangeiras. Elas tinham mais influência com os filhos, até porque ficavam mais tempo com eles, e isto prejudicava o ensino da lei para as crianças.
prejudicava, eles não poderiam crescer na fé, não poderiam crescer aprendendo a lei de Deus. Então, imagina um casamento onde um é crente e outro não é de uma outra religião oposta. Imagina o crescimento dos filhos, imagina incutir na mente dos filhos, um querendo incutir a Bíblia, a palavra de Deus, os preceitos de Deus, e o outro querendo incutir outras coisas lá que não tem nada a ver, completamente diferente. E a criança no meio daquele tiroteio. Então, por isso é muito importante que os dois tenham a mesma fé, que seja, como disse o apóstolo Paulo, um casamento no Senhor. Depois disso, nós vimos então por que um judeu não devia casar com uma pagã. Deus havia proibido o casamento misto. Já vimos o caso de Salomão, rei de Israel, que se deixou levar pelas suas mulheres, esposas, concubinas, pagãs. Por algum momento foi levado a adorar deuses estranhos. E o preço que foi pago foi grande. Nós vimos ali a separação de tribos, e, enfim, vocês conhecem a história. O preço sempre é alto para a desobediência. Nós vimos também o caso de Acabe, casou-se com Jezabel, a princesa Sidônia. Jezabel fortaleceu o culto a Baal em Israel e perseguiu os profetas de Deus. Então é sempre devasto a situação daquele que desobedece a Deus. A sobrevivência do povo judeu é considerado então um milagre, a sobrevivência do povo judeu até hoje, porque existem judeus até os dias de hoje. Embora tenha se espalhado por quase todos os países do mundo, não se misturaram com povos no meio dos quais passaram a viver, conservando-se sempre separados. Esse é o resultado da obediência à orientação dada à lei divina. Em torno de mais de 1.800 anos, o povo judeu, desde 70 depois de Cristo, ali com a destruição de Jerusalém, até 12 de maio de 1948, quando foi decretado novamente que o povo judeu fosse novamente uma nação. Então, mais de 1.800 anos, o povo disperso, o povo separado. Então, realmente um povo que não perdeu a sua identidade. Então, é um milagre o povo preservar a identidade e a sua cultura. Realmente um povo escolhido por Deus. O tópico 4 a gente já comentou, uma palavra final sobre o casamento dos crentes. Já houve esse comentário, vamos apenas acrescentar que julgo desigual não precisa ser só no casamento. Lendo todo esse contexto da palavra, nós vimos que se refere ao fato de falsos profetas, falsos mestres, estarem ali querendo disseminar doutrinas para o povo. Então, um jugo desigual seria eles se colocarem sob a autoridade desses falsos líderes, falsos profetas e falsos mestres, então se colocando como debaixo de um jugo desigual, ainda que a própria Bíblia fala aplicando isto ao casamento, a um jugo desigual. Então podemos trazer essa palavra também para o casamento. E também quando vamos selecionar as nossas amizades, nossos amigos, nossas amigas, muitas vezes uma amizade pagã que pode nos trazer prejuízos para a nossa vida espiritual. Às vezes tentamos ganhar alguém para Jesus e a pessoa é que acaba nos ganhando para o mundo. Então é necessário a gente cuidar também na questão do jugo desigual,
até diante de nossas amizades, sociedades, enfim, aqueles que nos rodeiam, estar sempre atentos para que não venhamos cair. Então a gente finda esta lição, porque o relógio da redescoberta da palavra já está nos mandando parar, já está dando um aviso que está na hora de encerrar o resumo. Então, para fechar, o nosso conselho final é: espera em Deus. Você que está no aguardo, seja qual for a sua situação, está esperando alguma coisa no Senhor, alguma bênção, alguma vitória, não se precipite. Espera no Senhor, continua orando, observando, aproveitando o teu livre-arbítrio, porque o casamento misto, onde a palavra de Deus é muito clara nesse sentido, nos dias atuais, não é uma coisa que vá resolver o teu problema, te ajudar, te fazer feliz. De início pode até ser nos primeiros dias, mas depois, quando começar a aparecer as diferenças, como já falamos ao longo da lição, então fique com a palavra que o apóstolo Paulo diz, né? Case-se no Senhor com a pessoa que tem a mesma fé, a pessoa que ama o teu Deus. Então você e a pessoa serão felizes e nós todos seremos felizes em te ver feliz também. Esse era o resumo que tínhamos para hoje. Agradecemos a Deus por esta oportunidade tão rica de poder falar sobre a sua palavra linda e poderosa, que pode transformar vida, que é um conselho para os nossos dias. E se fizermos como diz a palavra, não tem erro. Não que não vamos ter problema, não vamos ter alguma coisa que nos entristeça. Vamos ter, mas teremos um ajudador. Teremos Jesus que se ofereceu para ser o nosso ajudador, o nosso conselheiro, aquele que está sempre junto conosco. Na semana que vem vamos estudar sobre a vigilância conserva pura a igreja. Até lá, com a paz de Cristo, em nome de Jesus. Amém.